Olá, boa noite a todos. Antes de começar, eu gostaria de agradecer a presença do palestrante João e a cada um de vocês que estão dedicando seu tempo para nos acompanhar. Meu nome é Danilo e eu serei o intermediador de nossa palestra hoje. Estou à disposição para ajudá-los com qualquer dúvida. O nosso tema de hoje será sobre o vendedor do futuro. Antes de começarmos, tem algumas recomendações para fazer sobre a ferramenta. O nosso software ele é bem simples de mexer. Nossa comunicação será feita através do painel de questions, que está localizado no meio da barra lateral da ferramenta. E lá é onde nós iremos trocar informações e através deles vocês podem comentar a palestra, bem como tirar dúvidas durante todo o evento. Eu peço a vocês, durante a apresentação, que quando houver dúvidas, vocês encaminhem através desse painel de questions para mim, que no final da palestra eu irei repassar ao palestrante. Lembro a vocês que o microfone está desligado e só será ligado se vocês quiserem participar via voz. Portanto, vocês necessitam que seja instalado e esteja funcionando corretamente. Caso vocês queiram qualquer dúvida, eu estarei à disposição de vocês. E lembrando que nossa comunicação será no painel de questions. Bom, nosso palestrante de hoje é o João Luiz Cortez. Ele possui 20 anos de experiência na área comercial em desenvolvimento e entrega de cursos de vendas, sendo formado como trainer em cursos de formação e coaching, trainer em PNL, e ele também é sócio da empresa Luminata Brasil, Desenvolvimento Humano. E agora o mesmo irá se apresentar. Obrigado, Danilo. Obrigado a todos vocês, boa noite. Sejam muito bem-vindos a essa apresentação, essa palestra à distância, através do webinar sobre o vendedor do futuro. Hoje, nesses próximos 50 minutos, quase uma hora, nós vamos ter a oportunidade de falar um pouco sobre essa atividade, que é a atividade de vendas, o que na realidade envolve vender, como é que se posiciona hoje um vendedor de sucesso, o que esse vendedor tem de diferença em relação àquele conceito antigo de vendas da década de 50, da década de 60, e também nós contamos com a participação de vocês. Esse webinar ele é feito de uma forma que possibilita e até ele conta com a participação de cada um de vocês, seja com dúvidas, seja com eventualmente experiências que vocês tenham na área, então, e com isso enriquece o conteúdo que nós estamos trazendo para colocar aqui, e, ao mesmo tempo, também ajuda a nós trocarmos ideias e algumas questões. Então, como o Danilo colocou, vocês poderão a qualquer momento aí na área de chat colocar suas perguntas e à medida que elas forem sendo colocadas, algumas sim eu responderei no final, como ele colocou, outras pode ser que até dependendo do tema ou dependendo do assunto, eu no meio da apresentação dê uma paradinha e peça para o Danilo me colocar se houve alguma pergunta ou não. Então fica muito à vontade você de colocar a hora que você quiser a sua pergunta ou a sua dúvida. O importante é que você, ao terminar essa apresentação, você esteja com todas elas respondidas. Ou aquelas que eu não souber, pelo menos que elas estejam feitas e depois, posteriormente, eu encaminho a resposta para vocês. Mas, na realidade, quem vai começar fazendo pergunta aqui sou eu, para que eu possa também conhecer um pouquinho de vocês. Na verdade, a atividade de vendas, atualmente, ela está muito mais relacionada com você conhecer o teu cliente, você entender o seu cliente, do que você apresentar um produto. E eu gostaria, dentro disso, de conhecer vocês. Então, logo de início, a maneira mais poderosa e melhor de se conhecer alguém, de entender o seu cliente ou o seu público, é perguntando.
E a primeira pergunta que eu deixo aí na tela é se você, na sua opinião, vende em algum momento do seu dia. E você terá duas opções. Essa é uma pergunta fechada, ou seja, é uma pergunta que tem como resposta sim ou não. Então, você poderá responder sim ou não. O Danilo vai disponibilizar aí na tela essas duas opções e eu peço que você escolha uma delas. Danilo, é com você agora. Daqui a pouco já vai aparecer aí na tela. O Danilo deve colocar aí as perguntas sim, as respostas, aliás, sim ou não. E você dá um clique sobre a resposta que você acredita que se aplica ao seu caso. Já apareceu aí na tua tela. Bom, pessoal, temos a pergunta. Para responder, basta clicar na opção sim ou não. E eu vou dar a vocês alguns minutos para vocês responderem. Ok, como é que estamos aí de resposta, Danilo? O pessoal já respondeu. Estou dando mais algum tempo para eles responderem. Ok, então pessoal, vamos respondendo aí se você vende em algum momento do seu dia, sim ou não. Apenas uma resposta é possível. Acho que a maioria já está praticamente finalizando, para que o Danilo possa divulgar aí qual é o resultado que deu essa primeira pesquisa, essa primeira pergunta. Ok, já fechou aí a pesquisa, então, na realidade, 100% das pessoas informaram que sim, que vendem em algum momento do seu dia. Muito bom. Pedi aí para o Danilo voltar aqui para a tela, então, Danilo, para que eu possa passar a seguinte, que eu tenho mais uma pergunta aqui para fazer para vocês a respeito de vendas, tá? E para que eu também possa conhecer um pouquinho o perfil de vocês. E a segunda pergunta é: você já participou de algum treinamento formal de vendas? Ou seja, aquele treinamento em que você foi assistir um curso, um treinamento, ou se você trabalha numa empresa, a tua empresa contratou um treinamento de vendas do qual você já participou? E novamente é uma outra pergunta fechada. Ou seja, novamente nós temos aqui como opção duas respostas, sim ou não. Vou pedir de novo, Danilo, pode aí colocar à disposição dos participantes o pool para que eles respondam sim ou não, se você já participou de algum treinamento de vendas, já vai aparecer aí na tua tela, pode colocar então aí qual é a sua resposta. A primeira foi sim, 100% de pessoas disseram que vendem alguma coisa em algum momento do seu dia. E agora, quantos de vocês já participaram de um treinamento de vendas? As pessoas estão respondendo. Daqui a pouco já vamos finalizar aí João, daqui a alguns minutinhos a gente finaliza já. Ok, Guarda mais obrigado, Danilo. E o que será que vai dar de resposta dessa vez? Quantos de vocês já participaram de um treinamento formal de vendas?
João, posso falar o resultado? Pode anunciar então. Quanto foi aí, Danilo? 75% responderam que sim e 25% responderam que não. Ah, ótimo, ok. Então, 75% das pessoas que estão assistindo já participaram de um treinamento de vendas e 25% ainda não. Vou então deixar aqui um público que tem já um índice assim tão alto de participação em treinamento de vendas, eu vou até convidar vocês para participarem aí através da nossa área de chat ou mesmo de áudio. Aí basta levantar a mão que o Danilo libera o áudio à medida que a palestra for correndo, porque eu acho que a experiência de vocês vai enriquecer muito esse webinar e nós vamos poder fazer uma coisa com bastante troca de ideias. E, na verdade, o primeiro conceito que eu quero colocar aí para vocês, quando, inclusive, voltar aí a tela do pool, Danilo, pode devolver aqui para mim a tela, a apresentação, é uma pergunta que eu quero deixar, mas agora não é mais para vocês responderem, apenas para vocês pensarem um pouco, que é qual é a diferença entre você vender e você ser comprado. Você já refletiu, já levou em consideração, já que todos aqui que estão participando desse webinar vendem alguma coisa, mesmo que seja uma ideia, né? Uma ideia pode ser inclusive uma venda. Vendem alguma coisa em algum momento do dia. Na realidade, você vende ou você é comprado? E qual é a diferença entre vender e ser comprado? Eu vou dar dois exemplos que eu acho que ilustram muito bem o que é vender e ser comprado. Imagina que você está dirigindo um automóvel, pode ser o seu carro ou o carro de uma outra pessoa, e você, andando pela rua, você percebe que você precisa parar o seu carro para abastecer. O combustível do seu carro está chegando no final, você vê ali de um dos lados da rua onde você está dirigindo, você vê que tem um posto de gasolina. É aquele posto de gasolina que normalmente você abastece o seu carro, aquele posto de gasolina que você se sente com tranquilidade para abastecer o seu carro. Então você encosta o teu carro ali e pede para que o frentista ele encha o seu tanque. O frentista enche o seu tanque, você paga, ele pode até ter te perguntado se você quer se é gasolina ou se é etanol, e se for gasolina, se é uma gasolina aditivada ou se é uma gasolina comum. Você fala que quer uma gasolina comum ou quer uma gasolina aditivada, ele ok, ele enche o teu tanque, deu ali R$ 120, você paga e vai embora. Uma situação como essa, o frentista ele te vendeu gasolina ou ele foi comprado por você um tanque de gasolina? Eu acho que a resposta é meio óbvia e você provavelmente já chegou nela, que é claro que nesse caso você é que comprou, o frentista foi comprado e não vendeu qualquer outra coisa. Suponhamos que num outro cenário, um vendedor vá visitar uma empresa e ele chega lá para fazer uma visita, ele trabalha com um produto específico, suponhamos que ele venda material de escritório, e ao chegar lá ele se encontra com o comprador que coloca uma série de condições para que a empresa do nosso amigo vendedor possa fornecer na empresa desse comprador, como tipo de entrega, periodicidade, condições de pagamento. O vendedor ele anota todas essas objeções, ou todas essas condições, perdão, e a partir daí ele faz uma proposta. Essa proposta, o comprador coloca objeções, seja no quesito preço, seja no quesito prazo de entrega, ou mesmo as marcas dos produtos com as quais aquele vendedor ou a empresa daquele vendedor trabalha. E o vendedor contorna essas objeções e, por final, faz uma nova proposta que o comprador aceita e acaba comprando. Inclusive, isso pode ter ocorrido não apenas em uma visita, mas em várias visitas em que esse processo transcorre. Bom, e nesse caso, esse vendedor, ele vendeu ou foi comprado? Talvez agora a resposta já não seja mais óbvia, ou talvez alguns de vocês que me ouvem nesse momento estejam considerando que, nesse caso, o vendedor vendeu. Para outros, talvez, estejam considerando que ele foi comprado.
Na verdade, a resposta continua sendo a mesma do primeiro caso. Ele foi comprado. Ele simplesmente pegou uma proposta de compras, onde aquele comprador colocou as suas necessidades, e ele fez uma oferta que depois ele contornou com objeções que surgiram. Ele continua sendo comprado. Vamos pensar agora uma terceira situação, então, onde esse nosso mesmo amigo vendedor, ele vai nessa mesma empresa, ou numa empresa seguinte, e ao invés de simplesmente apresentar os seus produtos ou pedir para o comprador o que ele está precisando naquele momento dos produtos que ele vende, fazer uma lista e fazer uma oferta, ele faz perguntas para o comprador a partir de um real e genuíno interesse que ele tem em entender o negócio do seu cliente. Entender quais são as pressões, quais são as alegrias e as tristezas daquele cliente naquela posição de comprador. Quais são as necessidades que ele tem. E à medida que esse vendedor, que ele é um técnico em entender o negócio do cliente, a ponto de entender o negócio do cliente melhor do que o próprio cliente entende, ele começa a descobrir necessidades que aquele cliente tem, algumas delas que nem mesmo o próprio cliente tinha se dado conta. E a partir disso, com uma técnica, e essa técnica é a que está embutida dentro de técnicas de vendas. Ele ajuda o cliente a perceber a importância de satisfazer essa necessidade. Ele energiza o cliente dentro de uma necessidade de compra de um determinado serviço ou de um determinado produto, a ponto de, quando é feita uma oferta, essa oferta é feita totalmente alinhada com o que o cliente precisa. E o cliente não quer dizer que não vá colocar objeções, ele pode, da mesma forma, continuar colocando objeções, que são contornadas dentro de técnica para contornar a objeção, mas já são muito menores do que as objeções que surgem quando nós oferecemos o que nós temos sem ter entendido o que o cliente precisa. E a partir de contornar essas objeções, o vendedor consegue fechar. E nesse caso, que resposta você daria? Ele vendeu ou ele foi comprado? O que você acha? Nesse caso, aí sim, ele realmente vendeu. Quando nós falamos em vendas, nós falamos em justamente isso, em através de um estado interno emocional, o estado de espírito do vendedor, eu entrar em contato com o cliente, seja telefonando, seja visitando, totalmente aberto e interessado em ouvi-lo, em fazer com que ele fale. E ao fazer com que ele fale, eu consiga captar o que ele precisa e, eventualmente, oferecer um produto ou serviço que atende àquela necessidade dele. Dentro desse processo, eu posso, inclusive, chegar à conclusão de que eu não tenho nada para vender para aquele cliente, porque o que eu tenho para oferecer não atende às necessidades que ele tem. Claro que se você está indo num segmento de mercado onde você atua, onde você está numa empresa que foi criada para atender necessidades de um determinado segmento de mercado, dificilmente vai acontecer de você chegar num local onde as pessoas não precisem daquilo que você vende. Mas se isso acontecer, é perfeitamente natural. Aqui nós estamos falando de vender. É proibido ser comprado? De forma alguma. Tem alguma coisa errada em você ser comprado? Nenhuma. Se você é comprado, continue sendo comprado. Se você atinge as suas metas sendo comprado, receba de braços abertos os seus clientes que compram de você sem que você precise vender para eles. A única coisa muito importante que você tem que ter em mente é que se você é comprado, é importante que você saiba disso. Não se iluda de que você está vendendo.
Porque sabe o que acontece com aquele profissional que, ao ser comprado, acredita que foi ele que vendeu? Na hora que o mercado muda, na hora que o mercado, por uma razão ou por outra, se torna muito mais competitivo, e aí sim ele tem que vender, ele tem que ir atrás das necessidades inconscientes dos seus clientes, tal. Ele, como ele está tão viciado em ser comprado e acredita que isso é vender, ele não faz isso. Ele começa a reclamar que a empresa dele ou a oferta dele não está competitiva. Ele confunde ter que vender com não tenho competitividade, seja o meu preço não está bom, ou o meu produto não atende às necessidades dos clientes, e por aí vai. Tá? Então, não há problema nenhum em ser comprado, desde que você saiba disso. E na hora que você tiver que vender, realmente vender, você não confunda esse momento do mercado com falta de competitividade da tua empresa. Claro que você não conseguirá vender produtos que não tenham uma qualidade necessária para atender as necessidades do cliente, ou que tenham um preço que seja totalmente fora de mercado. Não é disso que nós estamos falando. Muito bom. Espero que tudo bem até aqui e fiquem à vontade de ir colocando seus comentários ou suas perguntas, que à medida que eles forem surgindo, o Danilo vai me passando. Muito bom. Dentro disso que foi falado, eu gostaria de fazer mais uma pergunta para você que participa dessa apresentação desse webinar. Então, na tua opinião, o que mais ajuda na venda? O que você precisa fazer para vender mais? O que é mais importante na venda? E essa agora não é mais uma pergunta fechada, não é uma pergunta que tem como resposta sim ou não. Nós temos 5 opções de respostas que eu vou pedir agora para o Danilo apresentar aí para vocês essas 5 opções. E eu vou pedir que vocês respondam aquela que vocês acham que é a mais importante ou que mais ajuda na venda. Danilo, é com você. Já já vai aparecer na sua tela aí as suas opções. Tá? Entre as 5 opções, escolha a que você acredita que é a mais importante. Opa, já estão aí, então pode votar. Em qual delas você acredita que é a mais importante? É a empatia? É a técnica de vendas? É o seu produto? Ou é gerar confiança no cliente? Enfim, o que você acredita que mais ajuda na venda? Pode marcar aí a sua alternativa. Nossa, pessoal, Ok, Danilo, como é que estamos aí de respostas? dá mais um tempinho. Tá bem Ok, mais um equilibrado aqui. tempinho aí para... Ok, algumas pessoas ainda não responderam. Então, aqueles que ainda não responderam, vou pedir já para tomarem a sua decisão. Às vezes, a resposta que não é tão pensada é a melhor resposta. Bom, vamos então fechando aí o nosso pool. E aí, Danilo, o que deu de resposta? Nos apresente aí os percentuais para cada uma das respostas. Então, tá na tela aí, com 10% saber técnicos de venda, com também 10% acreditar, e com a maioria, 80%, gera confiança no cliente. Muito bom. Ok.
E é realmente, todos esses quesitos são importantes, todos esses quesitos fazem diferença. Agora, realmente, o que a gente percebe que é o que mais faz diferença é gerar confiança no cliente. E como é que a gente gera confiança no cliente? É oferecendo algo que ele não precisa, mas que para mim é muito importante que eu venda aquilo naquele cliente? Como é que você reagiu a um vendedor que queria te empurrar algo que, na tua opinião, você não queria comprar ou você não precisava? Você ficou com uma boa impressão desse vendedor? Ou você ficou com aquela impressão, nossa, mas que cara chato? Qual foi sua opinião dessa pessoa em termos profissionais? Você o considerou uma pessoa eficiente por ser persistente? E aquele outro vendedor que te pergunta, que revela que tem uma real preocupação naquilo que você precisa e que inclusive chega a falar que não vai te vender nada porque não acredita ter para te oferecer o que você precisa no momento. Provavelmente você tem opiniões bem diferentes sobre um e sobre o outro vendedor. E é justamente disso que se trata. Principalmente quando as vendas atingem valores muito altos, quanto mais você se mostra preocupado em atender as necessidades do seu cliente, e para isso você vai ter que descobri-las, ao invés de ir para técnicas de fechamento, mais chance você vai ter de adquirir, de gerar confiança no seu cliente e, por consequência, aumentar o seu número de vendas numa equação onde todos ficam satisfeitos. Você, porque conseguiu concretizar um negócio, e o teu cliente, porque ele consegue comprar algo por um preço que é menor do que o benefício que aquilo que você vendeu trará para ele. Então, em resumo, o vendedor que a gente chama do vendedor do futuro é aquele profissional que tem um conhecimento técnico do que é importante numa venda, principalmente aquilo que outros vendedores sem preparo não sabem e não usam. Ou seja, ele conhece as técnicas de como gerar confiança no cliente. Ele conhece as técnicas de como fazer perguntas, que é um preparo que exige treino. Saber fazer as perguntas corretas na sequência correta exige prática. Tanta prática quanto um atleta que vai disputar uma competição profissional. É um processo em que nós temos que treinar, treinar, treinar até conseguir incorporar e fazer de uma forma natural. O resultado é fantástico. O vendedor do futuro é aquele que sabe como contornar uma objeção e aplica esse conhecimento. Ele é uma pessoa que se trabalhou internamente de forma que ele acredita que é possível e sabe como fazer. O vendedor do futuro, ele principalmente, se estivesse no lugar do cliente, ele adquiriria o produto que ele vende. Se você não compraria o produto ou o serviço que você oferece, então está na hora de você mudar a sua oferta, oferecer outra coisa ou o que você já oferece numa outra condição, ou então mudar de empresa. Porque, na realidade, aquilo que nós vendemos, a primeira pessoa que tem que ter comprado somos nós mesmos. A partir do momento em que você compra o que você vende, fica muito mais fácil para você vender. Ele tem um interesse genuíno no cliente, única forma que ele vai conseguir de entender as necessidades e o negócio dos clientes, e a partir daí, com a técnica de fazer perguntas, com a técnica de entender o negócio do cliente, ter um interesse genuíno nisso, ele se transforma num consultor de soluções, ao invés de um simples apresentador de ofertas. Então, ele se torna ele é visto pelo cliente como um consultor. É muito comum em alguns clientes que nós temos, eles nos chamarem e pedirem a nossa opinião para um assunto que eles têm lá. Ou seja, nós já somos vistos como alguém que pode ajudar os nossos clientes em encontrar
àquilo que eles precisam. Então, nós passamos a ajudar os clientes a tomarem as decisões que eles precisam a tomar. Em alguns casos, a gente chega a sentar na mesa de reuniões para participar de decisões que esses nossos clientes tomam. E aparece agora um item aí que eu já falei, que é o vendedor, ele domina a técnica de fazer perguntas poderosas. Perguntas poderosas são aquelas perguntas que geram reflexão, que geram perspectiva, que possibilitam ao cliente perceber, é o que a gente chama de insight, aspectos de uma determinada questão que ele não tinha percebido. Então, antes de inventarem os óculos, lá pelo século XII, século XIII, as pessoas tinham necessidade de enxergar melhor, mas ninguém tinha pedido um óculos para quem quer que seja. Foi alguém que conseguiu entender essa necessidade e criar um produto. Da mesma forma, na década de 80, uma famosa companhia telefônica americana chamada AT&T, ela fez uma pesquisa de mercado junto a milhares de usuários de telefone, perguntando o que eles gostariam que fosse melhorado no aparelho telefônico. E centenas de respostas vieram no sentido de se mudar formatos, cores, tamanhos e ninguém propôs um telefone celular. Ou seja, muitas vezes o cliente ele não tem noção do que ele precisa. E aquele que consegue identificar e atender aquela necessidade que o cliente não coloca para você, ele vai sair na frente de todo mundo. Nós não precisamos ter ideias geniais como um óculos ou como um telefone celular. É incrível como no nosso dia a dia tem uma série de soluções simples e que vocês podem fazer até de uma forma fácil, que vai gerar um tremendo diferencial competitivo para o negócio de vocês. Para isso, basta vocês estarem com o foco no negócio do cliente de vocês e a partir da expertise que vocês têm, da especialidade que vocês têm, atender essa necessidade. Muda-se a postura, vocês vão para o cliente de uma forma bastante diferente, onde obter um pedido, a meta de vendas é uma consequência e não o objetivo único e exclusivo da visita ou daquela relação. Com isso, vocês acabam obtendo resultados muito mais significativos. Como consequência, a gente percebe que o vendedor que tem a técnica, que tem esse estado de espírito, ele não dá descontos ou reduz margem de uma forma desnecessária. Porque preço, sim, claro que é um dos itens a serem trabalhados nessa equação, mas ele deixa de ser o item a ser trabalhado nessa equação, nessa relação com os clientes. Bom, como se coloca tudo isso em prática? Uma das principais ferramentas do vendedor do futuro é fazer perguntas. No programa que nós temos, nós atuamos bastante com praticar perguntas. Claro que a gente até costuma dizer que nosso programa é um programa que dura 2 dias, a gente costuma dizer que isso é a primeira parte do nosso programa. O curso Vendedor do Futuro, ele dura 2 dias, dura 16 horas em sala de aula. Só que a gente diz que a segunda parte começa no primeiro dia após a pessoa voltar para a sua empresa. Porque é muito importante que você continue praticando. A simples transmissão de conhecimento e uma pequena prática num treinamento de 2 dias, ou de um dia, ou de uma manhã, não fazem com que você se transforme num vendedor de resultados totalmente diferentes daquele que você obtém. Se alguém te promete isso, desconfie. Queira saber como é que essa pessoa faz. E depois, por favor, me conte, porque eu também vou querer saber. Eu estou muito curioso em saber. Na realidade, você melhorar naquilo que você faz, seja como vendedor, seja como gestor de uma operação, seja como médico, seja como professor, seja como for, exige prática diária. O que vocês recebem num treinamento é
a informação técnica e praticam lá aquilo um pouco até para experimentarem a ferramenta. Vocês vão dar algumas voltas no circuito com o carro. Só que essa coisa de fazer pergunta com competência é um eterno testar, testar, obter resultado, aprender, volta a falar com a gente discute aquilo que aconteceu, o resultado que você obteve lá no campo, que é a vida real não é na sala de aula, muda o que tem que mudar e vamos de novo, tudo de novo, vamos começar outra vez. Não tem problema, não muda nada. Você não obteve o resultado desejado, perceba o que você vai mudar e vamos lá outra vez. Chega uma hora que o milagre acontece. E que tal um desenvolvimento profissional para tudo isso? Então, na realidade, no programa O Vendedor do Futuro, você recebe o conceito e pratica para a sua realidade todos esses conceitos. Você adapta para a sua realidade e continua praticando depois e, se você ou a sua empresa assim o desejar, com o nosso acompanhamento durante um tempo. Você terá o nosso acompanhamento e o acompanhamento da sua empresa nisso, uma vez que seja você como vendedor ou você como gestor, você tem a opção, se assim o desejar, de receber um programa de educação continuada que envolve a colocação disso em prática. No programa, durante os 2 dias do programa O Vendedor do Futuro, você também recebe lá na hora um feedback de todos os demais, do treinador e dos demais participantes, porque haverá práticas que são em público. Ou seja, ali haverá várias simulações de situações de venda, onde todos assistirão e depois nós abrimos para fazer um debate, para fazer uma ideia do que cada um achou. E esse feedback é uma também das formas de aprendizado. Nós conseguimos aprender lendo um livro, conseguimos aprender indo a um treinamento, mas nós aprendemos principalmente praticando. Você aprendeu, aqueles que me ouvem sabem nadar, vocês aprenderam a nadar indo numa palestra de natação ou pulando na piscina? Vocês até podem ter ido numa palestra de natação que ajudou muito em como é que você bate a perna, como é que é a entrada da sua mão na água da piscina. Isso eu sei que fez diferença, mas você só aprendeu na hora que praticou. Agora, uma coisa que traz mais aprendizado do que a prática é a discussão em grupo depois de praticar. E você vai ter oportunidade de fazer isso no nosso programa. Outra coisa que é, não só quando você pratica, mas quando você observa uma outra pessoa fazendo, você percebe aspectos naquela pessoa que são seus. Mas que quando você está na situação, não como observador, mas vivendo uma visita de vendas, você não percebe. Você precisa sair, ficar numa posição de observador para poder enxergar coisas que às vezes lá na situação você não consegue enxergar. Um peixe não percebe a água que o envolve. Nós trabalhamos com consultoria. Quantas vezes a gente não chega numa empresa e ajuda essa empresa, muitas vezes com questões que nem nós somos melhores do que os outros ou quem está na empresa, mas porque nós estamos de fora. Claro, nós conhecemos a técnica, nós conhecemos o assunto, chegamos com uma visão de observador externa e a gente consegue perceber coisas que quem está lá dentro fazendo não percebe. No nosso programa vai ser da mesma forma, você não só vai praticar, como você verá os outros fazendo. E isso vai te dar muitas ideias e muitas oportunidades de trabalhar. Outra coisa que nós consideramos bastante importante, que é o ponto fundamental de um programa, é que nada adianta você conhecer as técnicas se você não acredita na tua proposta. Se você não acredita no teu produto. Se você acha que o teu concorrente é muito mais forte do que você. Então, a primeira parte do programa é dedicada às suas crenças. Crenças no sentido daquilo que você acredita, que não tem nada a ver com religião. Você pode até ter crenças religiosas, mas aqui nós vamos trabalhar como é que você percebe a tua concorrência, como é que você percebe o teu cliente, como é que você percebe o teu produto e a tua oferta.
E você vai ter a oportunidade de se dar conta da tua opinião sobre uma série de assuntos e como isso está influenciando positiva ou negativamente nos seus resultados. É feito um mapeamento, feito por você mesmo, um mapeamento disso, e a partir daí é oferecido para você ampliação de percepções. É um trabalho de coaching que nós fazemos numa parte do programa que vai te permitir, através dessa ampliação de percepções, e se enxergar a realidade com outras opções, além das que você já tem, você passa a ter mais opções de como atuar como vendedor. Isso você também tem nesse programa, O Vendedor do Futuro. E, finalmente, você, como eu já disse, será incentivado a colocar em prática o que você aprendeu. O treinamento Vendedor do Futuro, ele é voltado para a mudança de comportamento a partir da mudança de crenças. Você, ao mudar ou ressignificar as suas crenças, você passa a ter comportamentos diferentes. Aliás, nós fazemos aquilo que fazemos porque nós acreditamos que é dessa forma que nós vamos obter um resultado que nós desejamos. A partir do momento em que você percebe outras opções, como centenas de vendedores e participantes desse programa já tiveram a oportunidade de perceber, você volta para casa com mais opções. Algumas delas até na base do, poxa, como é que eu não percebia isso? Eu tive que fazer esse programa para conseguir perceber. E a partir daí, os teus resultados também mudam. Nós temos uma experiência lá na Iluminata que já passou pela atuação de equipes nesses clientes que estão aí, entre outros. Então, é um programa bastante comprovado, é um programa que gerou resultado numa série de clientes nossos e que eu convido vocês a participarem. Nossa próxima turma será nos dias 3 e 4 de setembro, aqui em São Paulo. O programa normalmente ele é das 9 às 18 horas. E caso vocês queiram saber condições comerciais, queiram ter mais informações, queiram ou mesmo se inscrever para esse programa, vocês podem entrar em contato com a Julie no e-mail dela que está aí na tua tela ou nos telefones que estão aí abaixo, sendo que o celular agora ele passa a ter um 9 a mais, né? Ele é 99541-4380, mas por enquanto ainda dá para ligar no 9541-4380, que a ligação se completa. Eu queria agora deixar um pouco para vocês, nesses últimos 10 minutos que nós temos aqui de webinar, nós de propósito dedicamos essa última parte para comentários, para dúvidas, para perguntas que vocês, aqueles que já escreveram, pode continuar escrevendo, ou se não, e o Danilo passa para mim as perguntas, ok? Então, deixa eu ver aqui o que o Danilo está já passando. Muito bom. Eu tenho uma pergunta aqui que é do... Deixa eu pegar aqui o nome dele. Opa, passou aqui. Do Alexandre Salomão. Boa noite, Alexandre. E ele pergunta, se eu entendi aqui a pergunta, é se essa é a atuação de um coaching como vendedor. Na realidade, Alexandre, o que nós entendemos como coach é aquele profissional que, através de um processo estruturado, ele faz com que o seu cliente tenha um aumento de percepções e, a partir desse aumento de percepções, ele gere outras possibilidades. Agora, o coach profissional que atua como coaching, ele não tem julgamento, ele não tem opinião formada sobre o cliente e muitas vezes, para não dizer sempre, ele trabalha com o material que vem do cliente. No caso do vendedor, ele sim, ele usa algumas ferramentas de coaching. A Iluminata, ela dá
programas de formação de coaching. Nós temos um programa de formação que, inclusive, é o programa da International Coaching Community, que é uma comunidade inglesa, e nós damos formação de coaching. Então, esse nosso vendedor do futuro, ele sim, ele vem com ferramentas de coaching, ele vem com o viés do coaching. Só que, no caso do vendedor, a partir do momento em que ele identifica as necessidades, ele vai fazer uma oferta para o seu cliente, coisa que o coach não faz. Então, eu diria assim, é uma atividade de vendas que utiliza ferramentas de coaching, mas nós não podemos dizer que, na essência, é uma atividade de coaching executada por um vendedor. Eu não sei se ficou claro para você, se não, pode aí se manifestar novamente, tá bom, Alexandre? Danilo, tem mais alguma pergunta aí do pessoal? Sim. Há uma da Kátia Silva. Ela pergunta, a pessoa que não utiliza as técnicas de vendas, ela consegue vender em algum momento? Ok. Obrigado também pela pergunta. Na realidade, sim, você pode vender principalmente quando você está sendo comprado. Agora, e aí há pessoas que passam uma carreira inteira sendo comprados, não utilizam técnica de venda praticamente nenhuma e se realizam como vendedores. Só que na hora que você precisar vender, sem técnica, atualmente fica muito difícil. Aí você vai ter bastante dificuldade e aquele profissional que tem a técnica, ele vai conseguir um resultado muito melhor do que o teu. Num mercado em que está altamente comprador, essa deficiência de não ter a técnica de venda aparece menos. Só que eu posso dizer que num mundo cada vez mais competitivo, com clientes cada vez mais exigentes, isso fica cada vez mais difícil também. O que mais, Danilo? Temos uma também da Aline Dias, e ela pergunta, a pessoa que utilizar essas técnicas, ela vai conseguir vender em qualquer circunstância? Isso também é uma boa pergunta. Na verdade, as técnicas de venda ou os conceitos que nós passamos num programa como o Vendedor do Futuro não são uma poção milagrosa que fará com que você se torne um vendedor 100% eficiente. Tá? A técnica de vendas ou os conceitos do vendedor do futuro, eles ajudam muito naquelas situações em que você poderia vender e não consegue vender por falta de técnica. E são várias. Agora, nós nem nos sentiríamos confortáveis com isso, porque é totalmente dissociado da nossa missão e dos nossos valores, aplicar uma técnica que faça com que a pessoa compre aquilo que ela não precisa. Então, quando o teu produto ou o teu serviço não atende uma necessidade do teu cliente, nem tem por que você querer vender para ele. Então, aí, nesse caso, você não vai vender e até é bom que a técnica não se aplique a isso. Quem mais, Danilo? Eu também estou aproveitando para deixar aí nesse slide que aparece agora na tua tela, tem aí o meu e-mail e o telefone da Iluminata. Se você também tiver alguma dúvida, alguma pergunta, ou algum comentário, ou quiser trocar alguma informação em relação à literatura e tal, fica à vontade para me escrever aí nesse e-mail, no joão.cortes@iluminatabusiness.com.br. É muito legal estar recebendo as perguntas de vocês, ou os comentários, os contatos, porque isso também nos ajuda a estar preparando produtos e materiais que estejam também alinhados com as necessidades de vocês. Danilo, mais alguma coisa, Danilo? Não há mais dúvidas. Ok, então eu queria agradecer a presença de vocês, o interesse de vocês pelo assunto. Vocês também podem acompanhar
Iluminata Business, os nossos outros programas na área de formação de coaching, de liderança, liderança com coaching, através do site iluminatabusiness.com.br ou nas nossas redes sociais, ó, e vai ser muito legal estar em contato com vocês novamente. Esse webinar, ele é um webinar que ele está sendo gravado, e que também depois vocês receberão um link. Se vocês quiserem mostrar para alguém, passar para alguém, basta clicar no link e aí vocês assistem. Claro que aí no webinar gravado não é possível fazer perguntas. As perguntas são possíveis através daquele e-mail que apareceu no slide anterior, no meu e-mail, que novamente eu disponibilizo aí para vocês, ok? E aguardo vocês num próximo evento ou numa próxima oportunidade. Danilo, eu agradeço aí também o seu suporte. Boa noite para todos e até a próxima.